E quando eu levo isso para Deus, eu não estou falando de um bom desenhista, eu estou falando do arquiteto do universo. Estou falando daquele que criou tudo pelo poder da sua palavra. E do nada ele criou todas as coisas. E da matéria existente ele cria o homem e sopra o seu fôlego de vida. Esse homem peca, se fosse você destruiria. Mas o amor dele é tão grande que ele resolveu limpar o homem. Ele resolveu fazer outra história. Ele não desistiu do projeto, mas ele limpou. Se você está aqui é porque Deus te ama e te quer. Se você está aqui é porque Ele te ama e não abre mão de você. Se você pecou, entrou aqui cabisbaixo, não liga não. Ele tem te perdoado, simplesmente revele para Ele. Porque o amor dele é tão grande e Ele não desistiu de você. Ele não desistiu de você. Ele não rasgou a página da história. Ele limpou ela e construiu uma nova história para você. Aleluia! Quando eu falo desse Deus, me dá vontade de gritar e dizer que Ele é lindo e maravilhoso. Porque se eu estou aqui é por Ele. Se eu estou aqui é para Ele. Se eu vivo é por causa dEle. Se eu respiro é porque é por causa dEle. Se eu tenho vida, Ele é minha vida. Se eu estou saciado, Ele é o meu pão. Ele é o Deus que é digno de toda adoração e de todo louvor. Aleluia! A tenda acinzentada é o símbolo da humanidade perdida. Mas imagine, olha aqui. Imagine um processo que não é para chegarmos no Santo dos Santos. A primeira visão que temos do templo é a visão externa, pastor. A visão que eu olho de fora e vejo as tendas e o templo no meio branquíssimo. A segunda visão que ainda tenho do templo é a visão externa também. Mas a visão externa, o que chama a atenção é o lençol que cobre o lugar santo e o lugar santíssimo. O lugar santo e o lugar santíssimo, ele é coberto por aproximadamente 4 camadas de lençóis. O primeiro é a proteção, os outros 2 é para dar sustentabilidade, e o de baixo, que só se enxerga por dentro, é o que tem a beleza que chama a atenção. Sabe o que isso quer dizer? Que o lugar santo, para aqueles que estão lá fora, que olham de longe, está coberta com o sol de cima, que não é atrativo, ele é feio para quem olha de fora. Significa que aqueles que estão lá fora não conseguem entender a beleza que tem aqui dentro. Quem olha o evangelho lá de fora fala: aqueles crentes são sofredores, aqueles crentes, eles são malucos, eles expressam tanta coisa, sabe por quê? Eles têm o olhar de quem só pode olhar do lado de fora, e do lado de fora não tem atração. Do lado de fora, coberto não é atrativa. Mas eu e você que passamos por todo o processo e adentramos ao lugar santo, conduzidos pelo sumo sacerdote. Quando nós olhamos para o teto, vemos que ele é limpo, vemos que tem beleza. Quem está lá fora não entende, mas você sabe. Você não, no sofrimento você glorifica, no meio da crise você adora Ele, porque aqui dentro tem as bênçãos espirituais. Quem está lá fora não entende, quem está aqui sabe. Quem está lá fora chora, mas você sorri, porque aqui dentro é lugar de alegria, aqui dentro é lugar de beleza.
amigo que se apresenta para mim. Quando a minha vida está manchada pelo sofrimento e o meu coração está castigado com angústia, Ele é aquele que me preenche por dentro com bálsamo. Ele é aquele que vem trazendo um consolo. Quem está lá fora não entende, mas você entende. A presença dele é que nos completa. A presença dele é que nos completa. Visão externa. Mas há um processo para chegarmos no lugar santíssimo. E o primeiro processo, depois da visão externa, é a visão que vamos ter da porta. Não tínhamos pecado, não estávamos totalmente afastados dessa presença. Agora precisamos adentrar pela porta. Quando você está de frente com o tabernáculo, a primeira ação é adentrar pela porta. E Jesus disse: eu sou a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus fala: eu sou a porta, quem adentrar por ela não se perderá. Olha aqui, o tabernáculo não tem janela, o tabernáculo não tem como pular por cima. Estou dizendo que no processo para chegar no lugar santíssimo, não adianta querer pegar atalho. A única forma de chegarmos à presença de Deus é se adentrarmos pela porta. A Bíblia diz que só há um intermediador entre Deus e os homens, e Ele é Cristo. Se você quer chegar ao lugar santíssimo, adentra pela porta e ela é Cristo. Se você quer chegar ao lugar santo, adentre pela porta e a porta é Cristo. Não tem como você chegar à presença se não for através do acesso que é Ele. Quando apertamos, a porta estava fechada. Mas Jesus, na cruz do Calvário, com sacrifício vicário, propiciatório e expiatório, Ele te substituiu. E você que era por natureza filho da ira, Ele vai justificar você, vai condicionar você. E hoje você pode adentrar a presença. Hoje você pode adentrar a presença, porque a porta que é Cristo está aberta para você. Quem acredita nisso, levanta a mão. Adore a Ele, louve a Ele, porque Ele está aqui para te ouvir e adorar. Ele é a porta. O espiritismo não dá acesso. O hinduísmo não dá acesso. O nesterianismo não dá acesso. A magia negra não dá acesso. O dinheiro não dá acesso. A influência não dá acesso. Falar bem não dá acesso. O único acesso é a porta. O único acesso é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não tem outra maneira. Se você ainda não aceitou Jesus, hoje é o dia. Se você ainda não tomou Ele como seu Salvador, hoje é a oportunidade, porque o único acesso é através da porta, e a porta é Cristo. Olha aqui, a porta que é Cristo, Ele é Deus. Ele não precisava morrer, porque já era Deus. Ele não pecou, quem pecou foi nós. Ele não precisava de nós para nada, porque Ele é autossuficiente. Se Ele morresse ou não, Ele já era Deus, porque o próprio Deus disse que todo poder foi dado a Ele, nos céus, na terra e debaixo da terra. Aleluia! Quem pecou foi você. Quem vacilou fomos nós. Quem extraviamos fomos nós. Mas o amor
você. Através da morte Ele te dá acesso. Ele é o Deus que te ama com amor que não conseguimos explicar com as palavras do nosso vocabulário. Ele é a porta. Ele é o acesso. Depois da porta, olha aqui. Depois da porta, o próximo utensílio que tinha era o altar de bronze. 5 côvados de largura, 5 côvados de comprimento e 5 côvados de fundura, feito de madeira de acácia, significando a humanidade de Cristo. E ele vai ser coberto por bronze, que significa a capacidade dele para sofrer. E depois que entrava pela porta, o sacerdote ficava do lado do altar de bronze, esperando o pecador para trazer o sacrifício propiciatório, que é o exemplo da minha oração e da sua oração contra o pecado. E trazendo. O pastor, e era triste. Ele pegava lá um boi, um cabrito. Quando era pobrinho, pegava qualquer bolinha, uma farofinha, que é o sacrifício oblatório de comer, e trazia, vinha trazendo. E ele passando pela cidade inteira, todo mundo olhava para ele assim: você pecou, seu pecador, você transgrediu a lei. E todo mundo olhando para ele, passando pela vergonha do pecado. Ele vai vindo, cabeça baixa, todo mundo sabendo que ele pecou. Quando ele chegava diante do sacerdote, o sacerdote recebia ele com todo amor. Tudo bem. Mas eu pequei. Eu estou aqui para isso mesmo. Eu estou aqui para receber realmente isso. Eu estou aqui para receber a sua oferta para que você venha ser livre da sua culpa. Sabe o que significa isso? Quando você pecou, você foi exposto à vergonha. Quando você pecou, todos aqueles que o inimigo começou a te acusar diante de Deus. Mas quando você se achega a Cristo, Ele não vai te envergonhar. Ele vai dizer para você aqui: eu estou aqui para os enfermos. Eu estou aqui para você porque você vacilou. Eu estou aqui justamente para tomar o seu lugar. Todos vão apontar o dedo para você, mas Cristo jamais vai te humilhar. Ele morreu, foi por você, Ele já sabia. Ele sabe o que é sentir desejo. Ele sabe o que é ser tentado. Ele jamais vai colocar você ao escárnio. Se você pecou hoje ou ontem, está aqui preocupado, o conselho que eu te dou, apresente a Cristo. Ele está aqui, é para isso mesmo. A morte dele é para te alcançar. Ele não vai escarnecer você. Muito pelo contrário, o apóstolo Amor diz assim: filhinhos, eu vos escrevo que não pegueis. Mas se pecar, nós temos uma direita. Aleluia, Jesus. A direita de Deus, intercedendo por você. Eu não sei qual foi o pecado que você tem cometido. Eu não sei quais são os desejos que penetram o seu interior. Mas eu sei que o sangue de Cristo é o suficiente para limpar. Eu sei que o sacrifício da cruz é o suficiente para limpar você. Você está no lugar certo. Você veio onde Cristo está, para te limpar por completo, perdoar os teus pecados e te colocar face à presença de Deus. O dia que qualquer pecado for capaz de anular o sacrifício da cruz, tudo que pecamos é uma farsa. Não existe nada que é capaz de apagar o valor do sacrifício na cruz. Não tem anjo, não tem potestade, não tem passado, não tem porvir. Não tem nada que nos afasta do amor de Deus que está em Cristo. Aleluia, Jesus. E ele diz assim, nisso consiste o amor. Não em que nós amamos a Deus e o servimos, mas em que Deus enviou o seu próprio Filho como sacrifício propiciatório no seu lugar. Altar. Depois que se passava pelo altar de bronze, o próximo utensílio era
o altar de bronze, e o próximo utensílio era a bacia de bronze. Quando você for ler lá, vai ver que tudo tem medida. O altar de bronze, a bacia de bronze não tem. A bacia de bronze era depois que o sacerdote ele oferecia o sacrifício para ele adentrar no lugar santo, e depois o sumo sacerdote ir para o lugar santíssimo, ele precisava lavar suas mãos, para que ele estivesse purificado para adentrar no lugar santo. Você lembra Jesus no último encontro com os discípulos? Quem lembra aí? Ele vai lavar os pés dos discípulos, não é assim? Ele lava um por um. Quando ele vai lavar o pé de Pedro, o que Pedro fala? O meu não, Senhor. O meu não. Jesus fala assim, ó, se eu não lavar os seus pés, você não terá parte comigo. Aí Pedro responde, Senhor, não lava só meus pés, mas lava por completo. Jesus responde, Pedro, quem já se banhou, não precisa, quem já se lavou, não precisa se lavar de novo. Tudo que precisa é lavar os pés. Você ainda não pode entender, mas depois você entende. Vem cá que eu vou te fazer entender. Jesus está dizendo, você não pode entender porque ele ainda não havia morrido. E como ele não havia morrido, não houve o sacrifício capaz de nos limpar por completo. É o sacrifício que vai falar lá em Hebreus capítulo número 10. Que o sacerdote ele oferecia o sacrifício, mas ano após ano tinha que oferecer de novo. Mas Cristo, uma só vez, ele morreu e nos limpou de todas as nossas condenações. Aleluia! Vem comigo. Aí Jesus fala, ó, você vai entender. Quando Cristo morreu por nós na cruz do Calvário, o seu sacrifício expiatório, pastor, ele nos limpou. Sacrifício vicário, ele tomou o seu lugar. Sacrifício expiatório, ele tirou de você toda a culpa. E com isso, você que era pecador, se tornou justo. Você que era sujo, se tornou limpo pelo sangue. Você que era escravo das trevas, se tornou escravo do reino do Senhor. Você que estava perdido, foi achado para o caminho que te conduz à vida eterna. Porque Cristo te limpou por completo. Aí ele fala assim, quando você for limpo, tudo que você precisa é se lavar. Então o sacerdote que já estava limpo, passava pelo altar, quando ele se banhava, ele condicionava para adentrar novamente ao lugar santo. Sabe o que significa? Se você pecar hoje, Deus não precisa morrer de novo. Tudo que você precisa é fazer uma oração, e Ele vai limpar as manchas que foram causadas pelo caminho que você passou na vida. Glória a Deus. Não tem medida a bacia, sabe por quê? Porque não tem cálculo. É incapaz de se calcular a proporção e a quantidade que é a capacidade de Deus de te limpar. Se você pecar 1 milhão de vezes, 1 milhão de vezes Ele te limpa. Se você vacilar não sei quantas vezes, Ele sempre vai limpar você de novo. A única coisa que precisa é arrepender e confessar para Ele o seu pecado. Quem confessa e deixa alcança a misericórdia. E se você pecou, vem até Cristo que Ele te lava. Se você falhou, vem até a bacia que é Cristo. Ele vai te limpar e te condicionar para ir para a presença dEle de novo. Não precisa se lavar de novo. Tudo que eu preciso é que Ele venha limpar os teus pecados. Glória a Deus. Às vezes na trajetória da vida, olha aqui, nós nos manchamos com algumas coisas. Às vezes alguns desejos lá no coração. Aquilo que eu sei que eu não posso fazer, mas eu quero. Aquilo que eu sei que não agrada a Deus, mas eu desejo. E às vezes nós, como somos falhos, nos entregamos. E o inimigo quer trazer culpa, dizendo que acabou. Isso é mentira de Satanás, não acabou. Cristo vai lavar você e vai te limpar de novo. Ele vai te condicionar de novo. Se Satanás quiser te acusar, fala assim: não, eu já sou limpo pela palavra. O sacrifício do meu Jesus na cruz do Calvário já me dá a condição de voltar para a presença de novo. Não deixe Satanás
as sujeiras que ficam. Aleluia. Depois que se passa pela bacia de bronze, estou adiantando, o próximo lugar que temos é o lugar santo. No lugar santo, olha aqui para você entender, há a mesa dos pães asmos. Significa que o alimento que Deus tem para nós, ele não é contaminado com pecado. Do outro lado tem o candelabro com 7 hastes, e sobre ela está suportada por um único pedestal. Significa a igreja como luz do mundo, suportada por Cristo. Você só vai brilhar quando Cristo for o seu sustentáculo. Aleluia. A igreja só faz a diferença enquanto Cristo estiver no centro. A igreja não vai brilhar enquanto ela não entender que é preciso estar fundamentada em Cristo. A política não faz a igreja brilhar. Quem faz a igreja brilhar é estar fundamentada em Cristo. E na frente, antes da entrada para o lugar santíssimo, tem o incensário. E o incensário ele era especial para aquele local. Não poderia usar nenhum outro incenso. Era um incenso específico para a entrada do lugar santo para o lugar santíssimo. Quando acendia-se o incenso, simbolizava a adoração. E Deus, quando Ele fala que o incenso seria particular para aquele incensário, Ele está dizendo que a adoração que Ele quer é uma adoração especial. O azeite que era usado ali, o incenso, não poderia ser usado lá fora. Tem pessoas que aqui dentro louvam o Senhor, mas a mesma boca que louva o Senhor aqui dentro, lá fora amaldiçoa. Tem pessoas que aqui dentro cantam hinos de louvor para adorar a Deus, mas lá fora cantam hinos que vai adorar Satanás. Tem pessoas que aqui dentro a boca parece que está limpa, mas na verdade está contaminada pela fofoca. A sua boca que era para adorar está servindo de discórdia para dividir a igreja. Mas nesta noite Deus fala com você que a única coisa que Ele quer que saia dos seus lábios é uma adoração perfeita. Que a única coisa que Ele quer que saia dos seus lábios é uma adoração que seja direcionada a Ele, porque Ele quer você por completo e Ele não vai dividir você com ninguém. Se você puder, louve a Ele com seus lábios agora. Diz a Ele que somente Ele é digno de louvor, de adoração. Diz com seus lábios assim: eu te amo, Senhor. E os meus lábios, os meus pulmões, a minha vida é para te louvar, para te adorar e para te bendizer. Não deixe os seus lábios fazer outra coisa que não seja adorar a Deus. Antes de adentrar ao lugar santíssimo, o sacerdote precisava oferecer uma adoração. Sabe por que tem pessoas que já não sentem mais a presença? Porque não tem uma boca que adora o Senhor de verdade. É, Jesus. Na verdade, os lábios até cantam, mas não sai lá de dentro a adoração perfeita. Não estou pedindo para você glorificar, estou pedindo para você entender que lá no seu quarto sozinho, quando você estiver querendo xingar, o que você precisa não é xingar, você precisa é adorar. Porque ainda que você esteja sozinho, Ele está presente e tudo que Ele quer de você é uma adoração. Porque quando você adora e bendiz a Ele, você chama a presença dEle para você. E quando a presença dEle está onde você está, Satanás não tem legalidade para atacar você. A tribulação não vai prevalecer, porque a presença dEle resolve os seus problemas. Mas para isso é preciso adorá-lo, é preciso bendizê-lo, glorificá-lo, porque Ele é o único que merece todo louvor e toda adoração. Aleluia. Os serafins ficam no trono: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos.
Que a sua boca adora Ele, louva Ele. Depois, olha aqui. Depois que o sacerdote ele oferecia adoração, o sumo sacerdote adentrava o lugar santíssimo. Olha aqui. Poderia falar da roupa toda, eu vou falar de um utensílio para você entender. Ele tinha toda uma roupagem específica e significativa, que representava Cristo, nosso sumo sacerdote. E um utensílio me chama a atenção para esse momento, porque o sacerdote, antes de ele adentrar o lugar santíssimo, na sua roupa tinha duas pedras, uma de cada lado da ombreira. E essas pedras simbolizavam Israel e a igreja. Sabe o que isso tem a ver com você? Quem vai te conduzir para o lugar santíssimo é Jesus. Se você pode adentrar a presença de Deus, você só pode entrar sobre os ombros de Cristo. Ele te conduz à presença, Ele te conduz ao acesso, Ele te conduz sobre os seus ombros para adentrar ao lugar onde está a presença de Deus. Você não vai caminhando sozinho, você vai sobre os ombros de Cristo, que é o nosso Aleluia! sacerdote. Glória a Deus! E para terminar, adiantando um pouco, meu tempo foi embora. Dentro do lugar santíssimo ficava o quê? A Arca da Aliança. Na Arca da Aliança, que era feita de madeira de acácia, que significa a humanidade de Cristo, e coberta de ouro por dentro e por fora, e em cima dela estava o propiciatório com os dois querubins, um de frente para o outro, e no meio ali era onde o sacerdote, uma vez por ano, oferecia o sacrifício expiatório, onde ele aspergia sangue e Deus se apresentava ali. Dentro da Arca da Aliança ficava a vara de Arão que floresceu, ficava uma porção do maná do deserto e ficava as tábuas da lei. E isso tem muito a dizer sobre mim e você, com relação a Cristo Jesus, nosso Senhor. Primeiro, a vara de Arão simboliza, você lembra lá que precisava de um sacerdote, e o Senhor fala assim: a vara que florescer, esse será o sacerdote. Adiantando. E a vara que floresceu foi de Arão e ele se tornou sacerdote. Quando você olha que a vara de Arão está dentro da Arca da Aliança, que é o símbolo do próprio Jesus, nos diz que sempre que você estiver na presença dele, você será identificado como eleito. Sempre que você estiver na presença de Jesus, você vai identificar qual é a sua função para executar no reino. Quem está em Jesus não fica perdido. Quem está em Jesus sabe o que precisa fazer pelo reino. Aleluia! Porque ele se identifica como eleito, escolhido pelo próprio Deus. Se você Glória a não Deus. sabe qual é a sua função a executar na igreja, aproxime mais de Jesus, que você vai saber. Se você não sabe, eu não sei qual é o meu chamado, apresente-se mais próximo de Jesus. Rapidamente você vai entender qual é a função que você deve executar no reino. Talvez é cantar, talvez é tocar bateria e violão, talvez é pregar, ser pastor, não sei. Aproxima-se de Jesus, que você será identificado como eleito. Segundo, lá dentro vai estar uma porção do maná do deserto. Sabe o que significa isso? Na presença de Jesus, a provisão. Se você estiver com fome, Ele é o pão da vida. Se tiver sede, Ele te oferece uma água que você nunca mais voltará a ter sede. Glória a Se você Deus! estiver morto, Ele é a vida. Se você estiver sozinho, Ele é o pão amigo. Se você estiver sem força, Ele é a força que te fortalece. Aleluia! Se você precisar de passar pelo mar, Ele abre no meio. Se você tiver com frio, Ele te aquece.
você precisar. E terceiro, para me terminar, meu tempo foi embora. Terceiro, para me terminar, tinha lá dentro as tábuas da lei. Você lembra que Moisés subiu ao monte? Para você entender, eu gosto de falar devagarzinho para você sair daqui entendendo a mensagem, para Deus movimentar sua vida internamente. Nem se preocupe em movimentar aqui não, se preocupe em movimentar na vida, quando você sair daqui. O Senhor, Moisés sobe no deserto, chegou lá e deu Moisés as tábuas da lei, não foi isso? Deu-lhe as tábuas da lei e Moisés desce. Quando Moisés desce, o povo começa a gritar: Moisés, Moisés, Moisés fica nervoso. O que ele faz com as tábuas da lei? Ele quebrou. Segunda vez, depois de construir o tabernáculo, o Senhor fala: Moisés, sobe lá. Daí ele estava lá de novo e fala assim: agora você vai guardar ela dentro da arca da aliança. Entendeu o que eu quis dizer? Foi estabelecida uma lei entre o ser humano e Deus. Enquanto a lei estava sobre o ser humano, a lei foi quebrada. Moisés simboliza Adão, porque Adão estabeleceu uma aliança edênica com Deus, mas Adão não foi capaz de suportar a aliança que ele fez, e Adão quebrou. E isso contaminou a humanidade inteira, porquanto a Bíblia diz: por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte. Esse é o primeiro Adão. Mas agora, depois que Deus faz outra lei, Ele manda colocar essa lei dentro da arca da aliança. A arca simboliza o próprio Cristo, que é a presença de Deus em nós. Na segunda vez, sabe o que acontece? O Senhor manda que Moisés colocasse a lei na arca. Isso significa que a primeira aliança foi feita entre o homem e Deus e foi quebrada. Mas a segunda aliança é perfeita e jamais será quebrada, porque ela foi feita entre o próprio Cristo e Deus. Aleluia. A aliança é perfeita e nada quebra, porque o próprio Jesus estabeleceu a aliança perfeita com o próprio Deus. Aleluia. Aleluia. Aí na cruz do Calvário ele fala assim: tetelestai, que significa está consumado, que tem a tradução seguinte: está feito, permanecerá feito e jamais será anulado. O sacrifício de Cristo tem a garantia que nada vai anular. No passado ele alcança, no presente ele purifica, e o amanhã já está garantido, porque o sacrifício dele é perfeito e nada é capaz de anular o sacrifício que ele fez por mim, Glória a Deus. por você. Aleluia! Eu tenho a certeza Carlos Henrique. que a minha eternidade está garantida, porque essa lei não foi estabelecida entre o Deus perfeito e o homem pecador, 9 horas. mas foi estabelecida entre o Cristo Deus e o próprio Deus Pai. E isso é uma aliança perfeita que nos conduz à presença. Sabe o que isso significa? Que quando eu adentro ao lugar santíssimo, na presença de Deus, onde está a tábua da lei, que é a aliança entre Deus e o próprio Jesus, que é Deus também, significa que a garantia da eternidade jamais será anulada. Você que está em Cristo tem a esperança de que um dia Ele vai vir para nos arrebatar e levar Ele, e nos levar para morar com Ele nos ares. Porque a Bíblia diz em Tessalonicenses: porque Deus mesmo, dado a palavra da ordem, ao ouvir-se a voz do arcanjo, ao ressoar da última trombeta, Aleluia. os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que estamos vivos seremos arrebatados e encontraremos com o Senhor nos ares. Vai chegar a hora que o sacrifício vai nos transportar para a eternidade com Ele. Quem não estiver com Ele fica, mas
em que Ele vai nos arrebatar e encontraremos com Ele nas aves. Essa é a esperança, essa é a alegria, essa é a motivação que motiva a igreja. Sabe por quê? No momento como esse, quando eu olho para a ceia, pastor, estou terminando, eu não olho para ver Jesus igual uma viúva olha para o marido que morreu e chora. Mas quando eu olho para a mesa do pão da ceia, eu olho como a noiva olha para o seu noivo, esperando ele vir e buscar ela para ir embora para casa. Quando eu lembro de Jesus, eu lembro como a noiva, porque eu sei que breve vem o Senhor para nos buscar como noiva, e nós iremos permanecer com Ele eternamente na glória, dizendo: santo é o teu nome, maravilhoso é o Senhor, e viveremos com Ele eternamente. Essa é a esperança que nos motiva. Curve a sua cabeça, não precisa colocar-se de pé. Senhor, a tua palavra foi entregue. O Senhor quis dizer assim, dessa maneira, dessa forma. Ó Pai amado, que essa palavra que tem o Senhor como centro venha penetrar o coração daqueles que estão aqui. Ó Pai, que quando eles forem participar da ceia e quando eles forem orar, que eles venham visualizar o Senhor como a porta, o Senhor como aquele que nos conduz à presença.